Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Segurança Descomplicada. Eu sou Carlos Braga, engenheiro de segurança, e com uma novidade, estamos lá no Spotify com o nosso podcast Segurança Descomplicada. Roda a vinheta. E o convidado de hoje, meu amigo, cineasta, oficial de máquinas e está trabalhando na área de segurança aí como advisor de segurança. Bom, meu amigo Guilherme, obrigado, cara. Seja bem-vindo aí, obrigado por ter aceitado. E fala um pouquinho aí, se apresenta pra gente. Show de bola, Carlos. Boa noite. Boa noite, pessoal que está aí assistindo e ouvindo a gente, né? Antes de vir para cá, estava ouvindo vocês no Spotify lá, o último que você fez junto com o Leonardo, Ergonomia. Muito bacana. Então, esses três adjetivos aí que você deu, acho que é bem interessante, resume um pouco das diferentes áreas que eu acabei passando aí ao longo da minha trajetória, né? Eu sou oficial de máquinas de formação, então trabalhei um tempo como oficial de máquinas, logo depois eu vim para a terra, para a parte do onshore, para trabalhar, não trabalhar, mas embarcado, né? E no meio desse período todo acabei me aventurando aí no mundo do cinema, trabalhando com arte, uma coisa que nunca imaginei que eu fosse fazer. Entendi que isso na minha vida tinha um lugar mais como um hobby do que como uma profissão, apesar de ser algo extremamente bacana e muito interessante. E estou aí trabalhando agora na parte de segurança do trabalho, né? Também me formei como técnico de segurança do trabalho. Legal. E é isso. E um pouquinho aí dessa trajetória que a vida às vezes vai fazendo uns caminhos que a gente não espera. Nunca imaginei que eu fosse estar aqui gravando um podcast sobre segurança do trabalho. Estou muito feliz aí com o convite. Legal. E isso é verdade, né? A vida da gente, ela do nada muda de uma maneira que, né, não é nada programado. Sim. Então é legal. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre tecnologia e segurança do trabalho. Mas antes de falar, né, sobre isso, essa questão, né, de você oficial de máquina e migra para a segurança do trabalho. E isso foi assim, uma opção porque você conheceu na sua função como oficial de máquina ou mesmo uma saída de ficar embarcado? Eu acho que meio que nem uma coisa nem outra, assim, né? Tipo, acabou que foi a oportunidade que eu tive quando eu parei de embarcar também, nessa retomada. Quando eu embarcava, né, como oficial de máquinas, essa questão de segurança do trabalho, eu sentia que ela não tinha esse mesmo peso e reconhecimento que a gente tem hoje, né? Pelo menos eu enxergo hoje, então é até muito interessante ter aquela visão que eu tinha enquanto oficial. Claro que a gente se preocupava com segurança e com tudo isso, mas não da forma como eu vejo, muito mais profissionalismo e seriedade com que as coisas são feitas hoje, né? Uhum. Acho que, enfim, muito por conta do mercado offshore também a gente trabalha, a gente tem um nível de exigência extremamente alto e com justiça, né? Porque é extremamente perigoso, os riscos são muito elevados, né? Então faz sentido que seja dessa forma. Mas é isso, assim, acho que, como eu falei, não esperava estar aonde eu estou, né? Enfim. Bom, tecnologia e segurança do trabalho. Hoje a gente vê, né, essas questões tecnológicas estão muito avançadas. Hoje, né, você vê aí a globalização, você vê a inteligência artificial, né, você vê a internet das coisas, você vê os dados, né, que estão muito, tá muito na mão da gente e muita informação e a gente precisa lidar com isso tudo. Você acha que a tecnologia ela vem agregar para a segurança do trabalho? Eu acho que com certeza. Eu acho que a gente tem muito. A gente já teve, né, muitos avanços tecnológicos ao longo dos últimos anos que levaram a gente a reduzir um grande número de exposições que a gente tinha. E acho que a tendência é a gente continuar caminhando para isso, né? Se a gente olha a segurança do trabalho, né, a segurança ocupacional ali no sentido de proteger as pessoas, a gente vai ter, imagino eu, né, cada vez menos exposições
de pessoas ali, porque você vai poder ter um trabalho ou sendo realizado por uma máquina, ou você vai ter uma interface ali entre o ser humano e aquela atividade, ou você vai ter sensores cada vez mais acurados e com sistemas de automação mais acurados que vão conseguir prevenir eventos com muito mais facilidade, ou você vai ter ali, de repente, você fazendo uma atividade, você usando um óculos de realidade aumentada e vai te mostrar ali quais são os riscos que você tem naquele momento, e isso vai te dar uma informação em tempo real. Então, não só aquilo que, de repente, hoje, né, você tem lá a análise de risco, você discute aquelas tarefas, os riscos daquela atividade, e você vai para campo fazer aquela atividade. Os controles, tudo bonitinho. E aquilo ali, assim, ficou entre aquele momento que você fez aquela discussão, né? E ficou ali na discussão, no bate-papo, ficou na sua memória, e você vai para campo. Agora, se você tiver um dispositivo e constantemente está te lembrando aquele risco, você vai abrir uma válvula e ele fala, não, ó, cheque isso daqui. Enfim, você vai ter muita coisa. Muita coisa. Você está falando aqui, eu fico imaginando, a gente vai lá, a mente vai lá na frente, né? Tecnologia, ela é uma vilã? Depende, né? Eu gosto muito de pensar que a gente não tem... Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Normalmente as coisas elas são um meio termo entre os dois, né? Ou tendem mais para algo positivo, ou tendem mais para algo negativo, né? Se você pensar assim, pô, é ótimo você se comunicar pelo WhatsApp. É ótimo você poder ter acesso ali ao celular e você poder se comunicar com quem você quer, em tempo real, tá ali antenado. Mas, ao mesmo tempo, também você no trânsito, é a mesma tecnologia que faz você ficar ali no celular olhando e causar um acidente. Exatamente. Verdade. Então, eu acho que tudo tem o seu risco, né? E a sua forma de uso, a necessidade de você fazer aquele uso consciente. Eu não sei se a palavra certa fica mais do bom senso. Acho que bom senso é meio complicado, né? Mas, assim... O cara tem que ter a noção, se está dirigindo, não olha no celular. A mesma coisa de se dirigir, não bebe. Né? Então, agora, a questão da bebida, e agora vem também a tecnologia, porque o celular, você ouve o barulhinho, né? Você já quer olhar o que é. E aí você falando dessa questão, né, eu te perguntei se tecnologia ela é um mal, né? Para a gente, né, no sentido o sentido da minha pergunta foi mais em relação às nossas tarefas, né? Porque também tem esse problema, esse viés, como você falou em robô. Sim. Isso, ela realmente tem esse terror de que a gente ficar sem função. Eu não sou especialista na área de tecnologia, né? O meu conhecimento é de curioso, ou é de coisas que eu vou aprendendo, assim. Mas eu tenho ouvido falar, lido a respeito disso, né? Acho que a gente tem sempre esse medo de que, pô, se eu hoje faço uma tarefa, né? E de repente um robô, um processo de automação vai conseguir fazer aquela tarefa, então a pergunta óbvia é o que eu vou fazer nesse mundo onde vários processos vão ser automatizados? E aí eu acho que tem dois vieses, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional, precisa aprender a utilizar as ferramentas, né? Então, por exemplo, final de 2022, né, meados de 2022, veio aí o ChatGPT, que é uma coisa que hoje em dia muita gente ouve falar, né? Ainda está meio nebuloso, né? Nem todo mundo usa direito, né? Não sabe. Mas assim, ele tem potencial de te trazer muitas coisas para o seu dia a dia. E ali a questão é, como que você vai fazer as perguntas certas para aquela inteligência artificial ali, para ela te dar as respostas que você deseja. Então, eu acho que tem um aspecto da gente ser capaz de se atualizar e utilizar essas ferramentas, saber utilizá-las. Eu acho que vai ser uma competência para o futuro que vai ser essencial. Então, se estar mais familiar... Assim como em determinado momento passou a ser essencial você saber mexer em Excel. Então, vai ser essencial você saber utilizar essas ferramentas de inteligência artificial. Claro que uns com mais, né, habilidade naquilo, outros com nem tanta habilidade, sofrendo ali um pouco mais para aprender. E eu acho também que, obviamente, eu acho que isso aconteceu nas revoluções industriais que a gente teve ao longo da história, né? A gente está vivendo uma nova revolução industrial.
vão ter funções ali que vão acabar, de alguma forma, sendo substituídas por outras funções. Eu não acredito que vai acabar e não vamos ter emprego. Não, eu acho que nós vamos ter transformações das profissões que nós temos hoje e o surgimento de novas profissões, que talvez a gente nem imagine que existam hoje, né? Eu vi a Exame, acho que foi a Exame, lançando a pós-graduação em inteligência artificial. Sim. Um MBA pela inteligência artificial, para você sair na frente, aprender tudo sobre o ChatGPT, principalmente, né? Porque eu acho que o que você falou, né, vão ter funções. Quando você estava falando das tecnologias, você falou do óculos, cara, isso, né, foi do PC lá na frente, né, que a gente... mas eu vi que a tecnologia, nesse sentido, poxa, ela pode ser assim, um avanço, né, infinito para a gente controlar e reconhecer riscos. Né? O óculos que você falou, que tem, né, amplia. Sim. Poxa, você tinha falado comigo, né, off, sobre um drone para entrar no espaço confinado. Isso seria uma maravilha. Você tira a exposição do homem no sentido não de ele não trabalhar, mas no sentido de se expor e ter uma doença ou um acidente de trabalho grave, né? Isso ajuda bastante. Com certeza. Eu acho que assim, a gente pensando lá na nossa hierarquia de medidas de controle, né, a gente quer eliminar o risco, né? Por exemplo, esse caso do espaço confinado. Eu não acho que a gente está próximo, por exemplo, de quando a gente for ter atividades que são mais manuais, no sentido assim, precisa entrar num espaço confinado, fazer ali um tratamento, uma pintura. Eu ainda acho que para isso a gente vai continuar por um tempo tendo que fazer com pessoas, de fato, né? Mas, por exemplo, se eu vou ali só entrar para fazer uma inspeção, um registro fotográfico, eu realmente preciso de um ser humano descendo ali para tirar essa foto. Eu posso ter um drone ali se expondo a esse risco. É claro que isso vai envolver aí várias questões, né? Da pessoa... A gente falou, né, desse risco de você perder o emprego. Mas, por exemplo, ao invés de você ter uma pessoa que vai entrar no espaço confinado, agora você vai ter que ter uma pessoa que sabe pilotar e controlar o drone. Aí você vai ter que ter o cara que faz a manutenção nele, enfim. Então... Tira uma, você cria mais duas ou três. Isso. Né? E vocês precisam acompanhar isso, né? Eu acho que entra uma das coisas que eu mais tenho lido sobre o assunto, né, e que é um pouco assustador para mim, assim, mas é essa necessidade constante, e agora a gente vai ter de estar o tempo todo se atualizando e entendendo o que tá acontecendo. E a minha sensação é que as coisas acontecem mais rápido do que a gente é capaz de aprender sobre elas. E aí você tá sempre naquela fanha de você correr, aprendi, mas já não sei, tem outra coisa na frente. Você aprende o negócio agora, domina esse negócio. Passa 2 minutos, você tem outro mais à frente, mais atualizado, e você precisa de novo correr atrás daquilo para aprender. Exatamente. Então é uma loucura, né? É uma loucura. Uma loucura, isso. Uma loucura. E por exemplo, eu não sei no nosso caso, né? Eu te falei, nem te falei porquê desse podcast. É para a gente tentar conversar assunto de segurança de uma maneira mais simples, para esse pessoal que está vindo aprender, reconhecer, né? Principalmente quem está formando em tecnologia, ou alguma pessoa que trabalha na área e quer saber mais um pouco sobre essa interface da segurança, ou um engenheiro de segurança que também está vindo agora de uma outra função e está querendo entrar na área de segurança, a gente conversar isso descomplicadamente, né? Sim. E a pessoa já saber onde ele vai entrar. E aí eu estava também falando sobre tecnologia. Eu sou da era, né, de disquete, de walk-talk, aquele bota o fone no ouvido, você bota uma fitinha, Walkman. É minha época aquilo, né, de rodar peão, de brincar de atiradeira, caçar bichinho de atiradeira. E eu sinto uma dificuldade muito grande nessa área tecnológica, né, porque muita coisa, você falou Excel, PowerPoint, tem que mexer com Word, tem que mexer em programa da empresa, né, aquela coisa, então você precisa estar, né, se empenhando nisso, aprendendo. E eu, né, até pela característica mesmo, a gente, né, crescer de um tempo para cá que deu esse boom, né? Esse pessoal que está vindo, eles já são mais tecnológicos, né? Acho que com certeza. Acho que 20 e pouco. Né, como eu falei, eu tenho hoje 31 anos, né? Eu nasci em 92, então ali, quando eu tinha por volta dos meus 10 anos, você já tinha ali internet,
mas ainda era uma coisa meio mais ou menos e tal. Então, peguei ainda um pouco daquele mundo mais analógico e esse mundo digital, né? Pensando assim num jovem hoje que tem 18, 20 anos, essa pessoa já nasceu nesse mundo mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje, né? Já totalmente conectado. Então eu acho que tem uma outra percepção do uso dessas ferramentas e que a gente que já está no mercado, já trabalha, também precisa se adaptar e entender, estar aberto, na verdade, a essas propostas que vão vir de alguém que usa isso desde que nasceu, que vai manipular essas ferramentas muito melhor, eu acho que muito melhor do que eu e você, enfim. Né? Porque não dá. Mas assim, Carlos, eu acho que independente da faixa etária que a gente tenha, né, acho que o ser humano tem essa característica de ser extremamente adaptável. A capacidade de adaptar, né? Tem uma capacidade de se adaptar incrível. Então eu acho que você tendo vontade, desejo, né, de fazer aquilo, a gente consegue aprender, né? Você teve suas dificuldades, mas aprendeu hoje, mexe. Pode talvez não ser o cara da NASA, mas se vira, né? Eu me arranjo lá, isso não tem jeito. Sim. E assim, a gente, esses programas, esses pacotes de Office que a gente usa aí, entre outros, né? Mas a maioria, a gente que usa mais é o Office, é considerada tecnologia? Ou a tecnologia a gente acha que é só essa chat GPT, inteligência artificial, internet das coisas? Eu acho que é tecnologia, né? Assim, eu não sei especificar qual que é a definição de tecnologia, mas eu acho que são ferramentas que a gente tem que ter ali no nosso canivete suíço de ferramentas que a gente sabe lidar. Então, acho que MacGyver. Você tipo MacGyver. Já ouvi falar, mas não assisti. Eu vi muito MacGyver. Mas assim, eu acho que são coisas que a gente tem que saber mexer, né? Não adianta só, saber utilizar ChatGPT e não saber fazer um Excel, porque hoje você vai no trabalho... Um Word, fazer uma carta. Saber escrever. Acho que as competências elas vão se somando, né? Enfim, mas dentro do pacote da Microsoft, por exemplo, a gente tem hoje outros aplicativos que também é muito interessante para essa galera que está chegando agora, né? E aí até abrindo um parênteses aqui, né? Quando a gente fala de tech de segurança que está chegando aí no mercado, que está se formando, a gente vai ter dois casos, né? Aquele pessoal que vai para campo, que vai ser um técnico de segurança offshore, de repente, que vai trabalhar embarcado, e que aí vai ser o cara que talvez vá entender como que essa tecnologia está chegando, né? Os drones para fazer inspeções de espaço confinado, ou quando a gente tiver um exoesqueleto, por exemplo, para auxiliar um trabalhador a fazer uma movimentação manual de cargas. Enfim, então tem esse profissional de campo que vai entender como usar esses recursos, tecnologias aplicadas lá em loco, né? E você vai ter aquele técnico de segurança ou engenheiro de segurança e vai ter um trabalho no escritório com uma parte mais para análise de dados e para essas ferramentas que a gente está falando aqui, mais Excel, enfim, não Excel propriamente dito, né? Mas hoje existe uma coisa muito interessante que chama-se de low code ou no code. O que é isso, né? É você ser capaz de criar automações e criar programas sem utilizar código. Então, você, mesmo sem ser um programador, você consegue ali desenvolver nem pequenas, até coisas às vezes até mais sofisticadas, sem você precisar ali de um conhecimento profundo de programação. Então, você consegue... por exemplo, na empresa, né, a gente conseguiu desenvolver uma automação para... A gente trabalha muito com prazo de ação, vencimento, tratamento de não conformidade. Então a gente conseguiu desenvolver ali, né, sem utilizar praticamente código nenhum, um sistema de quando aquela ação chega no vencimento, manda um e-mail para uma pessoa, essa pessoa vai lá, responde para você que status está aquela ação e aí sempre tem acompanhamento. Se atrasar aquela ação, fica mandando um lembrete para a pessoa. Parece uma coisa simples. E quando a gente fala
de tecnologia, de automação, é justamente para fazer essas coisas que às vezes são simples. Bem ou mal, é um trabalho manual que você tinha que ter de entrar ali, pô, o fulano tá com a ação vencida, pô, vou aqui cobrar ele e tal. Então, É um auxílio gigantesco, é um porque o auxílio homem pro teu falha, dia a o homem, dia. Exato. né, com a sua carga de trabalho, você acaba foge aquilo, né? E você tendo uma ferramenta dessa, e aí você mesmo consegue fazer isso. Eu consigo fazer isso, né? E não é algo que muito complexo, talvez um vídeo. Não precisa de um MBA para poder aprender. Não precisa de um MBA. Às vezes assistindo um vídeo no YouTube de, sei lá, 1 hora, como fazer tal coisa. Foi assim que eu aprendi, né? Como é que eu aprendi a fazer essas coisas? Às vezes tinha uma necessidade, né? Eu preciso descobrir como é que eu faço o levantamento das ações. Como fazer tal coisa. Aí ia lá, procurava, aprendi a fazer aquilo. Aí você vai para outra etapa. Pô, como que eu posso fazer a etapa seguinte? Vai ter alguém para te ensinar, cara. Vai ter alguém te explicando. A gente tem... É o que não é da tecnologia, né? Que te ajuda, que né, não é uma vilã e te auxilia. Porque você busca na internet e você acha essas informações, né? Tudo, né? Tudo. Para cozinhar, para manutenção. Exatamente. Eu consegui uma máquina de lavar de casa assim. Falei, aí. Vou chamar o cara aqui só para ele vai me cobrar não sei quanto e eu vou... Aí eu procurei lá, achei, fiz o teste, foi. Tá até hoje funcionando, então valeu. Então é uma ferramenta boa. Eu acho que você mencionou um ponto que é bem interessante, que é o mundo do experimentalismo, assim, né? Da experimentação, né? Você vê uma coisa, você não sabe muito bem como que você faz aquilo, mas você testa, aí dá errado, aí você testa de novo. E vai. Eu acho que mexer com essas ferramentas passa muito por isso. Testar, não é bem por aí você tira uma dúvida, aí você tenta, aí você fala com um cara e sabe um pouquinho mais, ele vai e te explica, você olha na internet e você vai tentando. Foi assim a forma que eu construí esse meu conhecimento e que eu acho que tem me ajudado muito, né? Mas, claro, você tem a possibilidade de fazer um curso, que aí você vai ter um professor, vai ter um método. Você vai ser especialista, né? Aí quando você faz o curso, você começa a especializar. Mas, como você mesmo disse, né? Não é tanta coisa, tanta correria. Se você faz um curso aqui, quando você vê... então você vai se atualizando assim, você consegue fazer. Agora, claro que a especialidade é bem-vinda, né? A gente precisa fazer. Então, incentivo a todos fazerem, né? A estudarem, que isso é muito importante. Mas aí essa tecnologia e segurança do trabalho, né? Então essas ferramentas, elas vão ajudar muito, né? O cara a ser mais prático, né? A poder dedicar um tempo maior, porque a gente consegue eliminar a burocracia, igual você falou da ação, né? Então tem lá um robozinho lá que ele vai te avisar uma parte que você se dedica melhor a outras coisas mais importantes dentro, né, da área de segurança, né? Porque ela envolve um escopo muito grande de coisas que precisa ser feita, né? Sim. Você precisa, como você falou, análise de risco, você precisa verificar PR, né, que é análise de risco, PT, então você tem vários documentos, né, treinamentos, tudo que essa tecnologia pode ajudar, né? Muita coisa, né? Eu acho que tem um aspecto aí também, que trazendo mais para a parte de análise de dados, que a gente não falou, por exemplo. No caso da APR, né? A APR é um grupo de pessoas ali multidisciplinar discutindo sobre o risco daquela tarefa. Né? Então, quando você vem fazer uma APR, você está ali com conhecimento daquelas pessoas. Sim. E você, obviamente, não tem como juntar manualmente o conhecimento de... Vamos supor que você pudesse pegar a APR que foi feita num site de trabalho, a APR que foi feita no outro site de trabalho, no outro. Manualmente, isso é impossível. Né? Então, você vai ter o conhecimento ali repartido de cada um. Agora, com inteligência artificial, você consegue pegar o que todo mundo fez e aproveitar aquele conhecimento para fazer algo melhor ainda. Né? E reúna tudo aquilo. Então, enfim, são infinitas possibilidades. Eu não sei ainda o que vai surgir, né? Também tem a questão de que muita coisa surge primeiro lá fora e até chegar aqui, qual o tempo que isso vai demorar, né? Verdade. Eu acho que as coisas tendem a ser um pouco mais lentas, de fato, assim, um pouco mais lentas do que a gente acha que vai ser, né? Não vai ser uma coisa... Agora a gente está aqui, amanhã vai ter robô
para tudo quanto é lado. Eu acho que é um processo que ele vai ser... Embora rápido, mas não é tempo lento. Porque o tempo voa, né? O tempo voa. E não dá pra gente... Hoje você não tem como, né? Não trabalhar sem tecnologia, né? Não tem como. Isso é uma coisa fora de questão. Não existe mais aquela coisa arcaica, né? Você precisa seguir porque não fica para trás, né? E não dá para desvencilhar para esse pessoal que tá chegando. Tem que ter conhecimento. Eu acho que eu acho que assim, você acaba até tendo às vezes sei lá, uma pessoa que tem mais tempo de trabalho, mais experiente e tudo, e que pode ter uma dificuldade ali para utilizar alguma ferramenta. Que não é necessariamente uma regra, né? Você também pode ter pessoas mais experientes, mas que conseguem lidar bem com a tecnologia. Mas, no geral, é aquele senso comum que a gente acha. Mas você não vai esperar isso de um cara que está chegando no mercado agora. Você espera dele que ele venha já com esse tino da novidade, da inovação, o que também não é uma regra, né? Porque não necessariamente o fato de você ser jovem significa que você vai ter afinidade ou que você vai gostar dessas coisas. Não é uma regra geral. A gente está falando talvez daquilo que a gente imagina no senso comum que está lá no campo do imaginário. Assim, é essencial um currículo da pessoa, essa tecnologia, ter, né? Você falou em inovação, por exemplo. Inovação é uma coisa hoje que a gente precisa muito, né? Inovar. Hoje você não pode fazer a mesma coisa, né? Mudaram muitas coisas, então a gente precisa evoluir nesse campo também, né? Da criatividade, inovação. Faz a diferença, né, para esses jovens, numa entrevista, ter no currículo isso, assim, pô, eu sou o cara de, sei lá, eu tenho avançado na Microsoft, lá no Office, eu tenho, não sei, isso... Vou falar aqui de orelhada, porque eu não sei, né? Não, é sua opinião, o que você acha? Né? Eu acho que faz alguma diferença, sim, de fato, né? Você mostrar que você tem aquela eu imagino, né, que as empresas também desejam caminhar para esse futuro de mais tecnológico, tudo. Então, para elas ter pessoas que utilizam essas ferramentas é importante. Claro, e vai depender do perfil da vaga que está sendo aberta, né? Às vezes isso não vai ser uma competência importante para aquela vaga, mas para outras vagas eu acho que pode ser. Enfim, não tenho como prever se isso de fato no nosso achismo. É achismo. Porque eu penso que seria um bom diferencial. Porque hoje é tudo... Você pegar uma pessoa, por exemplo, que não sabe mexer em Excel, não sabe mexer no Word, já fica meio... Assim, eu particularmente eu tenho uma visão que eu acho que a inovação, ela se dá a partir, não assim de você ter um surto, uma epifania e criar uma parada totalmente do zero. Eu acho que ela vem das diferentes coisas que você tem. Então, eu acho que talvez mais importante do que você só ter ali um time de gente que tem vários conhecimentos em tecnologia é você ter uma equipe diversa. Você ter a pessoa que mexe muito em tecnologia, você ter aquela pessoa que não lida muito bem com isso, você ter um cara da área criativa, mais de humanas, o cara mais da área de exatas, você ter pessoas de fato diversas ali naquela tua equipe, porque é a partir do debate dessas ideias que você vai chegar a conclusões e a soluções que talvez você sozinho não chegasse, não conseguiria. Eu acho que... Faz sentido. Aí, fazendo um pouco daquela retomada, né, quando a gente abriu o podcast, né, de cineasta, oficial de máquinas e na área de segurança, eu acho que isso é bacana porque, às vezes, eu tô fazendo um negócio que tem a ver com segurança do trabalho, e aí mas lá no cinema tinha essa parada aqui que dá pra gente aproveitar e tal. Então,
esse olhar diverso eu acho que é o que move a inovação, sabe? Que é o que é o motor que faz a gente ter pensamentos diferentes. Assim. Fala-se muito em sair da caixinha, né? Olhar fora da caixa, né? Porque você sai daquele mundo ali seu, né, e tenta ver de uma maneira diferente. Né? E aí o grupo multidisciplinar dá para fazer bastante isso, né? Porque o cara tem uma visão, tem outro, dali você junta ali o seu raciocínio e inova. Né? Acho que faz isso. Mas a tecnologia, assim, é uma coisa que realmente assusta, né? Assusta. Hoje o que vem acontecendo, você fica... Assusta. Mas a gente chega a uma conclusão que para a segurança é bem-vindo, né? Porque a gente consegue... Sim, eu acho que do ponto de vista de segurança a gente vai ter muita coisa boa para o futuro. Acho que a gente não conseguiu abordar muito essa parte de análise de dados, mas se a gente pensar na capacidade que a gente tem hoje de pegar dados, transformar informação, ter um conhecimento sobre aquilo para ajudar a gente na tomada de decisões, sem que a gente tenha que ficar olhando manualmente as coisas, acho que isso... Essa questão do banco de dados, né? Oi? Não, acho que isso alavanca. A empresa, assim, tem muito dado, né? A gente hoje, principalmente na área de segurança do trabalho, você tem, né, falando em dados, hoje se você tem um acidente, você tem lá qual foi o acidente, parte do corpo atingida, nome da pessoa, idade, horário de trabalho, se foi de manhã, se foi à tarde, né? Ou então, né, você teve aí abrangência tal, né, lá do algum evento, tal. E você tem uma miscelânea de coisas que você pode brincar com aquilo e fazer, né, muita coisa acontecer com esses dados que você não conseguiria ter. Pessoal, Leandro, você tem, sei lá, vamos chutar aí, no mês a gente tenha 40 abrangências, né, 20 acidentes. Pô, então você tem informações ali que você vai ler um por um, você vai perder muito tempo, né? Sim. Para você chegar num dado. Igual, vamos voltar lá no tempo, lá nos anos 70, onde teve lá o Frank Wood, né, que ele investigou para chegar naquela parte de desvios, né, onde a gente tem, né, os desvios para chegar no fatal, né, pirâmide de Budge. Ele analisou aí, já pensou, mais de 1000 acidentes. Se você ficar lendo quanto tempo você levou para ele chegar, quanto tempo ele perdeu, sei lá, vamos agora só conjecturando, né? Lá em 70 ele pegou 1000, em 78 ele descobriu que 30 mil desvios. Se eu tenho uma análise de dados boa, uma ferramenta boa, sim, levaria quanto tempo? Eu acho que a gente ter esse excesso não, né? Mas a gente tem um grande volume de dados é extremamente bom, mas a gente também corre o risco de se perder no meio desses dados, né? Se a gente não sabe o que fazer com eles, a gente corre o risco de, às vezes, acabar gastando muito tempo trabalhando com dados que a gente não precisa, ou então fazendo apresentações que a gente não precisa daquele dado, ou fazendo inferências erradas a partir de se a gente olha para um dado, acha que ele está dizendo alguma coisa ali e, na verdade, a gente não olhou todo. Então, eu acho que é muito positivo a gente ter esse volume, né, de informações que a gente tem hoje, ser capaz de tratar elas, mas dado é para ajudar a gente a tomar decisão, né? Então... E tem que ser bem interpretado, né? Tem que ser bem interpretado, justamente. Você tem que entender aquele contexto ali. Senão também você perde a mão e acaba tomando decisão. Eu vi uma vez, agora me fugiu aqui, eu estava pensando nisso, de um exemplo disso, né? Você tem um dado e você atua naquele dado, só que você perdeu lá um fio de meada. É o contrário, você estava pensando que era e você não está indo para frente. Tem um exemplo que ele é bem clássico nesse sentido, né? Se não me engano, durante a Segunda Guerra Mundial, né, teve um estudo da Força... Acho que é isso aí. Teve um estudo da Força Aérea Americana para identificar, né, os pontos que os aviões que retornavam da batalha, né, eles identificaram assim, dos aviões que voltam da batalha, deixa eu ver aonde eles estão com mais perfurações de bala para poder reforçar aquelas áreas ali, porque onde tem mais furo de bala é onde onde eu preciso reforçar, porque aí se eu reforçar aqui, os meus aviões vão estar mais seguros ainda. Só que na prática esse estudo não deu certo, né, e só um tempo depois teve outra análise?
uma outra análise, né, de um outro especialista que viu que a premissa estava errada, porque não era importante você olhar para onde os aviões retornavam, né, os pontos e tinham mais furos, mas o contrário, você olhar, pô, aonde e não tem furo aqui nos aviões que retornaram, né, porque é justamente se pegar ali, já era. Então, ele não volta. Então analisou um dado errado. Analisou um dado errado. Então, esse é um exemplo que eu tenho sempre que eu vou analisar alguma coisa, pensar, pô, será que eu não estou olhando da perspectiva errada, né? Será que eu não estou fazendo a pergunta errada? Enfim. É o sair da caixinha, né? Porque a gente é uma tendência natural, né? A gente sempre inferir uma coisa, né? Você olha para aquilo ali e pronto, é aquilo. E não é, você precisa se desafiar nesse sentido. Então, assim, a tecnologia, ela vem, num certo sentido, é bem-vinda. Com certeza. Eu acho que sempre é bem-vinda. E, sendo bem-vindo ou não, eu acho que não tem como a gente remar contra a maré. Eu acho que... outra coisa que... mais do que ser bem-vinda, ela tá aí. Ela tá aí. Cabe a gente, enquanto sociedade, né, entender as dimensões éticas do uso dessa tecnologia, como que a gente vai fazer, quais são as questões, os conflitos que a gente vai ter, igual a gente teve em outros momentos da sociedade. Eu estava assistindo alguma coisa sobre tecnologia e aí teve quando inventaram os carros, né? Começaram a inventar os carros na Inglaterra e aí você, durante um tempo, aquele carro não podia ultrapassar uma determinada velocidade e tinha que ir uma pessoa na frente do carro sinalizando que aquele carro estava passando. Ou seja, o carro tinha que andar mais devagar do que a pessoa, porque era um lobby das indústrias ali, né, das ferrovias ou das de cavalaria, enfim, não sei exatamente lobby de quem, mas era um lobby para que aquela tecnologia não engrenasse e não avançasse. E no fim das contas aquilo avançou. Então é isso, eu acho que a tecnologia está aí, vai chegar mais rápido, mais devagar, mas é o futuro. E a gente precisa estar antenado aí para a área da segurança, porque pode ajudar a gente muito, né? Pode ajudar muito. Pô, só o exemplo que a gente deu aí do óculos, né, de sensores, do drone, isso são coisas fantásticas. São fantásticas. Hoje, por exemplo, a gente tem para limpar duto, né? Antigamente o cara tinha que entrar lá, um espaço confinado, tudo apertado para limpar. Hoje você tem lá aquele robozinho que vai limpar tudo e tira o cara do risco. O cara vai pensar, poxa, mas aí pode tirar meu trabalho? Não, está tirando você de morrer do risco lá, de ficar doente, né, de se acidentar. Legal. E o que você, assim, né? Bom, antes disso, você já teve alguma dificuldade no seu trabalho, principalmente lá como maquinista? Não maquinista a gente fala maquinista da rede, né? Rede ferroviária, hoje é MRS. Mas como oficial de máquina, você teve alguma dificuldade que a tecnologia te ajudaria e você teve ou não? Então, acho que... Porque máquina é bem braçal, né? Máquina você... máquina é bem braçal. Por exemplo, bem braçal mais ou menos, né? Hoje a gente já tem várias ferramentas que auxiliam o teu trabalho. Mas, por exemplo, sem dúvida, quando a gente olha a questão de... Igual a gente estava batendo papo aqui, meio futurista, né? De exoesqueletos, de você ter ali algo que você te dê mais força para fazer determinada tarefa, ou que, né, esse próprio exemplo do óculos, eu nem sei se existe, mas deve existir. Mas, já está na sua mente, existe. É possível de ser criado, pessoal, assim, eu acho que são coisas que facilitariam. Por incrível que pareça, nessa linha de automatização de processos e tudo, uma coisa que me ajudou na época... a gente, numa das empresas que eu trabalhei, a gente não tinha um sistema de manutenção ainda muito bem desenvolvido, era uma coisa meio arcaica, e mexer muito bem com o Excel fez com que a gente conseguisse melhorar alguma daquelas coisas que tinham ali. Então, a gente estava falando de ChatGPT, a gente estava falando de uma ferramenta Excel que já era bastante utilizada, então eu acho que muda-se a ferramenta, mas o propósito de você buscar melhorias ali no teu processo, ele vai seguir. Sempre o mesmo. Legal. E assim, o que você, para a gente aí finalizando, que conselho você dá para esse pessoal aí formando, esse pessoal que tem interesse em fazer o curso?
Que conselho você dá, assim, futurista? Futurista. É uma responsabilidade gigante, né? Dar um conselho dessa forma. Obviamente não sou dono da razão, não sei de tudo e meu pitaco, né? Meu palpite. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que até para quem está entrando, porque você nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo. Você pode estudar, você nunca vai saber tudo. Ter essa humildade, né? Porque você não sabe sim. Eu acho que para quem tá chegando é entender essa parte de, principalmente meu palpite, essas questões das ferramentas low code e no code, para quem quer trabalhar, né, mais administrativo, que é a área mais onde eu atuo, né? Acho que são ferramentas que para o futuro, né, já para agora, na verdade, um futuro não muito distante, são bastante úteis para você conseguir desempenhar um trabalho e conseguir ter mais produtividade, né? Então, você aprender sobre Power Apps, aprender sobre Power Automate, né, que são as ferramentas da Microsoft, Power BI também, apesar de ser um outro escopo, né, ser um escopo mais de análise de dados, mas mas eu acho que é algo que a gente precisa bastante. Tem algumas ferramentas de desenvolvimento de aplicativo também que não são essas. Tem uma que se chama Bubble, que gratuita, você tem plano gratuito, você consegue lá treinar. E às vezes são coisas simples, né? Como é que você aprende, né? Sei lá, você resolve que você quer fazer um aplicativo para controlar a sua agenda, ou você quer fazer alguma coisa para fazer uma lista de compras. E são coisas simples que você consegue ir desenvolvendo, mas é nessas coisas que você vai aprendendo, né? Você não vai construir um avião de hoje para amanhã, não sei fazer nada. Amanhã tu vai construir um avião, não. Tu vai primeiro fazer as coisas pequenininhas, que daí vem a inovação também, né? Que você vai criando, vai aprendendo, daí você vai partindo. Você falou, né, sobre essa área de segurança, né, na parte do pessoal que está lá na frente de trabalho e quem está aqui, né, no escritório, né, fazendo a parte mais burocrática, mais administrativa. Mas você acha que quem está lá na área tem como correr dessa área administrativa, assim, burocrática, mesmo ele estando no site ali, acompanhando, né, a força de trabalho, fiscalizando, treinando, mas ele também não consegue correr muito dessa área administrativa, consegue? Porque precisa gerar mais coisa. Acho que não. Eu acho que talvez para ele essa necessidade de mexer nessas ferramentas chegue com um pouco mais de atraso, assim, né? Ele não menos urgência talvez em aprender esse tipo de coisa. Mas acho que todo mundo tem que de alguma forma se antenar, fazer um relatório, atualizar, entender. Até, por exemplo, quando tiver esses dispositivos que a gente está falando, né, ele tem que saber o que é isso. Ele não necessariamente precisa ser um especialista naquilo, mas a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho, né? A gente precisa ter essa curiosidade, né, de entender, o que é isso? E usa. Qual que é o princípio de funcionamento daquilo? Então, eu acho que e fazendo um paralelo, quando você é técnico de segurança, engenheiro de segurança, você trabalha por uma empresa específica, um ramo específico, se você não conhecer o processo produtivo, o que ele trabalha, como é que ela faz, não ser um especialista, mas se não conhecer, você não consegue identificar riscos, você não consegue propor ações, você não faz nada. Você, não é? Você tem... acho que tem um ponto, né, que a gente também não mencionou aqui, tem muito a ver com a tua área, né, com que tu trabalha também, que é a questão da capacidade da nossa legislação de se adequar na mesma velocidade que tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, se tem coisas que hoje, né, já são arcaicas para o que a gente tem hoje, imagina as normas lá de 70, de 80, de 90, já está tudo... Então, esse é um ponto também que eu acho que a segurança do trabalho também vai precisar em algum momento olhar, não só a segurança do trabalho, mas tudo. Mas eu penso assim, as normas, ela é um ponto de partida, né? Ela não é um ponto final. Ela é um ponto de partida. E dali a gente começa a desenvolver coisas que não vai ferir ali aquele ponto de partida, mas que a gente pode, dentro da que a gente tem aqui, melhorar
e assim, às vezes tem que ser mais rígido. Sim. Né? Tem que ser mais rígido. Guilherme, brigadaço, cara, pela tua presença, você ter aceitado aí vir bater o papo comigo. Né? Acho que deu pra gente vislumbrar muita coisa aqui. Obrigado mesmo. E vamos voltar outro dia para outra coisa, né? Não, com certeza. Com certeza. Te agradeço aí, Carlos. Eu agradeço aí a participação, o convite também. Espero que o pessoal que tenha nos ouvido, esteja nos assistindo, tenha gostado desse bate-papo aqui descontraído. Descomplicado, né? Que é o nosso objetivo. Espero que o pessoal goste aí, tenha aprendido um pouquinho, ou que vá pesquisar alguma das coisas que a gente falou aqui. E se o pessoal também já está trabalhando, né, com alguma dessas inovações, ou pesquisou alguma coisa, quiser deixar aí nos comentários para a gente depois responder. Dá uma dica para a gente, né? Dá uma dica também, né? É isso aí, mas brigadão mesmo. Show de bola. Show? Bom, pessoal, obrigado. Segurança Descomplicada acaba aqui. Mas não se esqueçam, vamos lá curtir, compartilhar, se inscrever principalmente. Não esqueça do Spotify, vamos lá, vamos olhar também, tá? Tchau, até a próxima.